Olá, caro aluno, eu sou o professor Rogério Oliveira. Seja bem-vindo a esta videoaula para a disciplina de Máquinas Elétricas para o seu curso técnico em Eletrotécnica. Você já ouviu falar sobre magnetita? Você conhece a magnetita? Se você ainda não conhece, fique comigo nesta videoaula para você ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Sobre magnetismo, para esta aula da disciplina de máquinas elétricas, vamos então conhecer um pouco sobre a magnetita, que é de onde saiu o nome magnetismo. Então, as primeiras pessoas na história que nós temos conhecimento que estudaram sobre os fenômenos magnéticos foram os gregos. Os gregos, na região da Magnésia, eles conheceram uma famosa pedrinha que eles começaram a perceber que essa pedra atraía uma às outras. Então eles começaram a ficar intrigados com aquela pedra e começaram a achar que aquela pedra era meio mágica, né? Então até o Tales de Mileto, o filósofo e matemático que viveu no século 6 a.C., falava que essa pedra tinha uma alma própria, que ela atraía objetos inanimados para ela. Então os gregos começaram a estudar essa pedra, a observar esse fenômeno que nós conhecemos hoje como magnetismo. Mas por que então essa pedra tão famosa ela atraía objetos? Na realidade, não era qualquer objeto, mas sim aqueles objetos que tinham na sua formação de elementos químicos os elementos metálicos que são atraídos pelo magnetismo. A magnetita ela é formada pelo óxido de ferro, né? Os elementos FeO, o que nós chamamos de aí o óxido de ferro 2, né? E também os óxidos de ferro 3, né? Que é o Fe2O3. Então esses são os elementos químicos que são formados aí, que se formam a pedra magnetita. Mas de onde vem essa magnetita? A magnetita, ela vem das rochas ígneas. O que são essas rochas ígneas? Essas rochas são aquelas rochas que se esfriaram com aquele magma que foi jorrado de um vulcão. Então, quando aquele magma saía de dentro do vulcão, começava a escorrer para a terra, e é quando ele começava a se esfriar, solidificar, então nascia ali a magnetita. E a magnetita, por ser formada por um óxido de ferro, né, o óxido ferroso, que é o óxido de ferro 2, óxido ferroso, que é o FeO, e também formada pelo óxido de ferro 3, que é o óxido férrico, né, o Fe2O3. Então, formado por esses elementos, naturalmente esse mineral magnetita possui então essa capacidade de atrair o minério ferro. Então, de ter esse campo magnético que hoje nós conhecemos como campo magnético. Naquela época, os gregos também, muito intrigados com essa pedra, eles começaram a verificar que quando eles penduravam essa pedrinha através de um fio, amarravam um fio e penduravam essa pedra ela começava a indicar num único só lugar, sempre indicava o mesmo lugar. Então eles achavam aquilo mágico. Mas também a história conta também que os chineses já utilizavam a famosa e conhecida magnetita. Tanto é que eles construíram ali eles produziram uma colher com magnetita e eles também perceberam que essa colher sempre apontava para o mesmo lugar. Então eles chamaram aquela colher de a colher que aponta para o sul, né? O professor escreveu errado ali, ó, a colher que aponta pro sul. Não é isso, né? É a colher que aponta para o sul. Tá bem erradinho ali, né, professor? Tem que consertar ali, ó. A colher que aponta para o sul. Nossa,
Um erro bem grande ali, hein, professor? Então aquela ali, ó, aquela foto ali é a foto daquela colher que os chineses colocavam em cima daquela bandejinha e eles usavam naquela época já como se fosse uma bússola para poder orientar nas navegações que eles faziam naquela época. E essa colher sempre apontava para o sul porque ela era produzida em magnetita. Então esta é a pequena história do nosso mineral magnetita, que naturalmente ele possui um campo magnético. Então, meus caros alunos, nesta pequena videoaula você ficou conhecendo então, você descobriu que os gregos foram as primeiras pessoas então a começar a observar o fenômeno magnético das pedras magnetita. Você viu também que Tales de Mileto, que foi um grande filósofo e matemático aí que viveu no século 6 a.C., ele também disse que essa pedra tinha uma alma, essa pedra tinha uma vontade própria e começava a atrair objetos inanimados para ela. Mas na realidade não era bem isso, né? Na realidade era simplesmente uma atração de um campo magnético. E você viu também que os chineses também já conheciam sobre a questão do magnetismo da magnetita e que ela sempre apontava para um único lado. Então, assim, eles começaram a utilizar a magnetita para ser o seu guia, ok? Então, foi isso que você aprendeu nesta videoaula de hoje. Então, caro aluno, eu vou pedir um grande favor para você. Inscreva-se aqui no nosso canal do Eletromecando para você ficar sabendo de todos os vídeos que o professor Rogério postar aqui, porque em breve você terá um novo vídeo para a sua disciplina de máquinas elétricas. Então, até a próxima aula e bons estudos!